Amém, amados irmãos e amigos que nos acompanham em nosso canal da Igreja Ribeirão das Neves. Jesus é o nosso Senhor. Nós vamos desfrutar de mais uma porção do jornal Árvore da Vida. Nós estamos no número 333. Hoje nós iremos desfrutar o artigo Aconselhamento Bíblico. E o título dessa mensagem de encorajamento é Quando o Medo Não Faz Bem. É um tema bem chamativo, é uma experiência que todos nós, em algum momento, nós já passamos por uma situação do qual nós sentimos medo. Talvez você até mesmo agora esteja passando por uma situação da qual você esteja passando por algum tipo de medo, às vezes um problema, uma situação que precisa ser resolvida, algo na família ou no trabalho, no convívio com as pessoas. Talvez há uma situação da qual surge em nós um sentimento de medo, algo que pode nos levar até mesmo a desacreditar que Deus está conosco. Então, o medo, nós vamos ver nessa mensagem, durante esse breve tempo, nós vamos tocar quando o medo ele não nos faz bem. É interessante esse título, né? Então, quer dizer que em algum momento o medo ele nos faz bem? O título é Quando o Medo Não Faz Bem. Então, em alguma situação, o medo ele pode ser uma parte boa, de uma certa forma. Então, nós vamos ver isso. Mas antes, nós vamos tocar na Bíblia. Qual é a primeira passagem bíblica da qual toca nesse assunto? Qual foi o primeiro homem que sentiu medo? Você sabe? Qual o primeiro homem que sentiu medo nessa terra? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, com o primeiro homem, Adão. Ele foi o primeiro homem que sentiu medo. O medo ele surgiu logo após a queda do homem. Então, Gênesis, capítulo 3, o versículo 10, após a experiência de queda, após o homem ter desobedecido a Deus, ter comido daquele fruto, daquela árvore que Deus disse que era para o homem não comer, então trouxe um resultado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, fala assim, ele respondeu, aqui é Adão, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então essa é a primeira passagem que mostra para nós, o homem, após ter desobedecido a Deus, ter ido contra a sua palavra, contra a sua vontade, então Deus ainda assim ele veio em busca do homem, e o homem, por medo, ele se escondeu entre as árvores do jardim. Senhor Jesus. Então o primeiro ponto, o medo, ele nos leva a nos esconder daquela situação que precisa ser resolvida. Às vezes nós precisamos resolver algo, estamos passando por uma situação difícil, uma situação contrária à que nós desejávamos. Então, por medo, nós escondemos atrás de alguma outra coisa. Senhor Jesus. Então, por medo, o homem se escondeu de Deus. E quanto a mim e a você? Às vezes nós desagradamos a Deus. Talvez fizemos algo que não foi de acordo com a vontade de Deus. E ao invés de nós nos achegarmos a Deus, nós nos escondemos entre as árvores do jardim. O que o Senhor quer de nós é uma reação, irmãos. Nós não podemos ficar escondendo atrás das coisas. Nós precisamos resolver a nossa vida com o Senhor. Não podemos viver nessa terra de qualquer maneira e não podemos ter medo de Deus, porque Deus é o nosso Pai e Ele está em busca de nós. Senhor Jesus. Uma outra experiência que relata a Bíblia é a experiência de Jacó. Jacó ele também teve um momento de medo. Nós sabemos bem a história. Jacó ele usou de esperteza contra o seu irmão Esaú, e ali ele conseguiu enganar o seu pai para receber a bênção que era destinada ao primogênito. Então Jacó ele tomou a frente do seu irmão Esaú, recebeu a bênção e teve que fugir. Aí sabemos que ele fugiu, com medo do seu irmão, ele foi para a casa de Labão, e ali ele passou por um período de muito trabalho árduo, depois de muito sofrimento, muita tribulação. Então Jacó, surgiu desavença também entre ele e seu tio, então ele estava retornando para a sua terra.
E ali ele sabia que precisava de resolver algo, né? Ele deixou ali um problema para trás. Ele precisava se reconciliar com seu irmão Esaú. Então, voltando da terra de Labão, Jacó, ele teve medo de se encontrar com seu irmão, de procurar a reconciliação. Então, Gênesis capítulo 32, versículo 7. Senhor Jesus. Fala assim: então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Então Jacó ele ficou escondido, né? Ele separou tropas ali dos animais, dos homens, tudo aquilo que ele conquistou na terra do seu tio, e ele ficou mais atrás, porque ele não queria já encontrar com Esaú, né? Logo de cara, logo de frente com Esaú. Então Jacó ele teve medo, e o medo, ele gera em nós também uma perturbação. Olha só, Jacó teve medo e se perturbou. Você, né, essa palavra também é para mim, quando temos medo nós ficamos perturbados, não é verdade? Às vezes a situação surge, nós não sabemos como resolver, temos medo de resolvê-la e passamos a ficar perturbados com aquela situação. Nós vamos ver que essa perturbação, ela nos leva a 3 itens, dos quais nós vamos saber quando o medo não nos faz bem. Senhor Jesus. Mas antes, vamos ver uma outra experiência, né? Agora é Saul. Saul também ele teve medo. Senhor Jesus. E os medos de Saul, ele tomou conta do seu corpo, e esse medo que Saul teve, ele gerou um impacto, né? O medo estremeceu o corpo de Saul. Quando nós passamos por medo, né, um medo extremo, até o nosso corpo ele sofre impacto, né? Você já passou por uma experiência de medo extremo e aí o seu corpo começa até mesmo a estremecer, ficar tremendo. Senhor Jesus, nós vamos ver que no livro de Daniel, o medo ele mostra para nós que gera em nós um receio de que algo ruim irá acontecer. Né, você está numa situação, né, difícil, está com um sentimento de medo dentro de você, e aí esse sentimento, ele te leva a pensar que algo ruim irá acontecer. Né, a situação precisa ser resolvida, ao invés de pensar que nós vamos resolver aquela situação, que tudo vai dar certo, que o Senhor vai nos abençoar, nós acabamos tendo receio, acreditando que algo ruim irá acontecer. Olha só no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 10. Senhor Jesus, amém. Daniel, capítulo 1, versículo 10, fala assim: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da nossa idade? Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, está vendo aqui o chefe dos eunucos, né? Sabemos que Daniel, né, ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então, ele chegou diante do chefe dos eunucos, pedindo para que fosse diferente, né, a sua alimentação, não fosse como aqueles outros que estavam ali. Mas o chefe dos eunucos, com medo do seu rei, do seu senhor, ele tinha um receio, né, de colocar em perigo a sua própria cabeça quando o rei descobrisse. Então, assim, era algo que poderia vir a acontecer. Não era certeza que viria de acontecer. Então, nós também caímos nessa situação. Por medo, nós acabamos criando, né, algo na nossa mente, né, pensamentos, acreditando que algo ruim irá acontecer. Isso é o medo que causa em nós esse pensamento. Mas por que não ter um pensamento positivo? Né? Por que não crer que o Senhor está cuidando? O medo, de certa forma, ele é bom para que nós não venhamos a fazer coisas que se tornam prejudiciais a nós. Né? Por exemplo, né, um exemplo que nós ouvimos bastante, né, você não vai colocar a mão
no cabo onde está passando a eletricidade, né? Por medo de tomar choque daquela eletricidade, não é verdade? Então o medo, ele forma, né, um mecanismo de defesa. Igual no meu caso, eu tenho medo, embora sendo alto, eu tenho medo de altura, né? Estar num lugar muito alto. Então, assim, é um dispositivo, um mecanismo que me impede de chegar em determinada situação que eu possa cair dali, por exemplo. Então, também o medo, irmãos, ele se assemelha também ao temor. Às vezes nós até confundimos, né, medo e temor, porque tem uma certa semelhança. Numa situação de medo, nós acabamos também por buscar ao Senhor, de uma maneira mais intensa e mais profunda. Ó Senhor Jesus, olha só na experiência de Josafá, o rei Josafá, ele passou por uma situação da qual os moabitas e os amonitas, eles estavam juntando os povos para ir contra o seu reinado. E Josafá, ele teve um sentimento também de medo. Ele teve medo daquele numeroso povo que estava vindo contra ele. Mas olha só a reação de Josafá, em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Então está vendo, Josafá, ele teve medo, mas esse medo que Josafá teve não fez ele esconder atrás de algo, mas esse medo gerou em Josafá, né, a disposição de buscar ao Senhor. Então é um ponto positivo, né? Quando temos medo, nós passamos a buscar ao Senhor, porque dentro de nós sabemos que o Senhor, ele é capaz de nos livrar de toda e qualquer situação. Em algumas delas, ele não vai tirar a situação, ele não vai tirar a pedra do nosso caminho, mas ele vai nos dar graça para que nós possamos passar por aquela situação e resolvê-la, né? E ter de volta a paz no nosso coração. Ao invés de ficarmos com medo, de ficarmos temerosos de que algo ruim irá acontecer, quando nós nos achegamos ao Senhor, nós recebemos graça e nós temos o sentimento de paz dentro de nós, independente da situação ao redor, crendo que o Senhor está nos capacitando para resolver a situação. Senhor Jesus. Então o medo, ele se assemelha com o temor. É um instinto de sobrevivência cristão. Eu e você temos esse instinto dentro de nós. Nós temos o temor de desagradar ao Senhor. Então, esse temor, ele nos impede de ofender a Deus. Quando vamos fazer algo que sabemos que não é de acordo com a vontade de Deus, então lá dentro de nós, esse mecanismo, né, esse instinto, ele nos leva a recuar, né? Ele nos leva a buscar o Senhor e nos esvaziar, né, daquilo que nós estamos intentando fazer, que vai ofender a Deus. Senhor Jesus. Então, como saber quando o medo não nos faz bem? Então, são 3 itens que nós precisamos ganhar nessa noite, amém? E o primeiro deles é que o medo, ele nos leva a perder a visão com relação a nós mesmos. Quando você está passando por uma situação difícil, né? Algo que até mesmo parece insuportável, e aí nós julgamos que não somos capazes de resolver aquela situação. Né? Parece algo tão grande, né? Parece ser uma coisa que não temos capacidade de resolver, mas isso é um engano, porque o medo nos leva a desacreditar de nós mesmos. Você já passou por essa situação? Ou talvez você está passando por uma situação parecida com essa? Então grave bem, esse é um dos itens, um dos 3 itens. Achar que nós não somos capazes de resolver a situação. O segundo item é ver os problemas maiores do que realmente são. Né? Você está com medo de algo, eu estou com medo de algo, e aí é um probleminha pequeno, mas o medo, ele é como uma lupa, né, que você coloca naquele problema, que ele é minúsculo, mas ele parece ser algo enorme, algo que não é possível de resolver. Parece que era uma bolinha de neve, que aí ela saiu rolando e virou aquela bola de neve enorme.
Senhor Jesus. Então, o segundo item é esse, né? Ver os problemas maiores do que eles realmente são, né? É uma lupa, o medo é como uma lupa. Quem de nós nunca olhamos para trás agora, né? E aí aquela situação que nós passamos no passado, que parecia ser uma situação que não era possível de resolver, mas que hoje, quando olhamos para trás, aquele problema não era tão grande assim, né? Na verdade, era algo tão pequeno, mas que naquela situação, devido ao medo, nós damos a ele, né, um realce. Parece ser algo tão grande, mas que não é, irmãos. Então, esse é o segundo item. E o terceiro item, que eu vejo ser o principal deles, irmãos, é alimentar aquela ideia ou aquele sentimento de que Deus não está presente. Estou passando por essa situação, mas onde está Deus? Né? Deus não está olhando para mim. Né? Estou aqui sofrendo, né? Estou com medo, Senhor, não consigo resolver, e parece que Deus não está nos ouvindo. Estamos orando, parece que Deus não está escutando. Então, o medo, ele nos leva a alimentar esse sentimento de que Deus não está presente. Né? E, irmãos, Deus jamais nos abandona. Ele mesmo fez essa promessa para nós, estará conosco até a consumação dos séculos. Então, eu e você, nós precisamos crer, porque quando nós desacreditamos que Deus não está conosco, quando nós acreditamos que Deus não está conosco, nós estamos, irmãos, perdendo a nossa fé. Nossa fé, ela vai se esvaindo. E o mais triste, irmãos, que quando há esses três itens que nós tocamos, quando perdemos a visão com relação a nós mesmos, com relação às circunstâncias e com relação a Deus estar conosco, então, esse medo, ele é um território de Satanás. É aonde Satanás ele atua. Este medo, ele acaba se tornando uma ferramenta nas mãos de Satanás. Então, ele consegue roubar a nossa fé, ele consegue nos jogar para baixo, né? Não acreditando que somos capazes. Precisamos tomar cuidado, irmãos, com esses itens. Então, agora nós sabemos quando o medo não nos faz bem. E por isso, como Josafá, né, precisamos buscar ao Senhor. Estou com medo, então vou diante do Senhor, porque Ele é capaz de poder me dar força, me suprir graça, para poder levar a vencer a essa situação de medo. Senhor Jesus. E como lidar com o medo, irmãos? Nós precisamos de crer primeiramente no Senhor, né? Jamais perder a nossa fé no Senhor. Mas tem dois itens aqui que nós precisamos de atentar. Um deles é que a vida ela é uma constante. Passamos por altos e baixos. Nós jamais vamos estar somente no alto. Tem momentos que nós vamos passar pelos vales, mas às vezes nós queremos estar só nas montanhas. Queremos somente momentos felizes, não queremos passar por momentos tristes, mas a vida ela é uma constante, né? Assim como as estações, assim como a lua, nós sabemos, irmãos, cada época, né? A cada tempo, a cada experiência, ela jamais vai ser eterna. Cada experiência, ela vai ter um limite. Nós vamos passar pelas situações. Talvez agora, eu ou você, né, o Senhor conhece a nossa situação. Talvez estamos passando por uma situação difícil, mas creia que essa situação ela não vai durar para sempre. Né? É passageiro. Nós habitamos, né, na terra, vivemos neste mundo, estamos limitados no tempo e espaço. E tudo, irmãos, pode acontecer. Então creia, né, que a vida é uma constante e que nada dura para sempre. Senhor Jesus. E o outro exercício, irmãos, que nós precisamos praticar quando estamos numa situação, né, que parece ser além das nossas forças, é nós relembrarmos aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. As experiências que nós já tivemos com Deus, os livramentos que Deus já nos deu, né, as bênçãos que o Senhor já nos concedeu. Nenhum de nós podemos falar que nada de bom já aconteceu na nossa vida, que nenhuma bênção nós não recebemos do Senhor. Pelo contrário, irmãos, cada um de nós temos uma experiência com o Senhor. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque você já teve uma experiência com o Senhor. E essa experiência é uma bênção de Deus na sua vida. Por isso lá em Salmos, o capítulo 103, olha só que rico, irmãos. Salmos, nós vamos ver alguns versículos aqui de Salmos.
capítulo 103, versículo 2. Senhor Jesus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, a nossa alma, ela precisa constantemente se lembrar de todos os benefícios que Deus já concedeu. Independente da situação, creia que se Deus te abençoou, se você já recebeu, né, o benefício do Senhor, com certeza o Senhor ele continuará te abençoando. A experiência que passamos, como diz o apóstolo Pedro, né, as tribulações elas são momentâneas e elas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Senhor Jesus, capítulo 136 de Salmos, versículo 3 e 4. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Está sofrendo, irmãos, está passando por tribulação? Creia, né, que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. O versículo 10. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 13. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Está vendo como o Senhor ele sempre cuida do seu povo? Em meio a situações difíceis, né, o povo ali fugindo do Egito, do seu exército, o exército de Faraó, aí se depara de frente ao mar, e agora o que fazer? E aí Deus concede esse milagre, né, por meio de Moisés, né, e o mar ele se abre. Senhor Jesus. Versículo 16 e 17. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 23 ao 25. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, se você está abatido, né, creia, né, que a misericórdia do Senhor ela está te alcançando. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você que hoje fez as refeições do dia, né? Você tomou café, você almoçou, tomou café da tarde, talvez já até jantou. Irmãos, o Senhor é quem concede alimento a toda a carne. Tudo aquilo que temos, né? Tudo que somos, vem do Senhor. Então está vendo como o Senhor cuida de nós? E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, irmãos. E além de tudo, né, além de sabermos que o Senhor cuida de nós, irmãos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. A nossa fé, ela não está baseada naquilo que está ao nosso redor. Nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé. Nós cremos no Senhor. Por isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, 2 Coríntios 5, versículo 7, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Se você não está vendo uma saída, se você não está vendo uma solução, não está vendo o medo ir embora, né? Irmãos, nós vivemos por fé. Você vive por fé, crendo, né? A fé ela não está baseada naquilo que vemos. Irmãos, a fé ela é algo extraordinário, porque é aquilo que nós esperamos que ainda irá acontecer. Né? Talvez não vemos, ainda não tem expectativa, né, de melhora, mas nós cremos que o Senhor está cuidando de nós e que a nossa fé está nesse Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que é capaz de mudar toda e qualquer situação. Creia, não permita que o inimigo ele tome espaço no seu coração, né, trazendo o medo, ganhando território, esvaindo a sua fé, mas assim como Josafá, né, volte o coração ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele cuida de nós, e Ele tem cuidado nos mínimos detalhes. Senhor Jesus, até os discípulos tiveram medo, não é verdade? Mesmo convivendo com o Senhor tanto tempo, após a crucificação, o que acontece? Os discípulos, com medo dos judeus, eles se trancam ali, né? E aí algo extraordinário acontece. Vamos ver isso lá em João, capítulo 20,
Senhor Jesus. João capítulo 20, versículo 19 e 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então Jesus já havia sido crucificado, então os discípulos se trancam, irmãos, com medo dos judeus. E aí o que acontece? Jesus, ele se pôs no meio deles e diz: paz seja convosco. Quando estamos com medo, irmãos, nós perdemos a paz. Mas quando Jesus ele entra na situação, então ele traz a sua paz. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então, irmãos, aqui, olha só, quando estamos com medo, nós perdemos a paz e nós perdemos também a alegria. Mas quando Jesus ele entra na situação, então ele restitui a paz e ele também restitui a alegria. Então, se você está sem paz, está sem alegria, né, busque ao Senhor agora, peça para que o Senhor ele entre nessa situação, que ele se coloque no meio dessa situação e te dê paz e te dê alegria. Porque o Senhor ele é o maior interessado em nos ver cheios de paz, cheios de alegria, vivendo a vida da igreja, desfrutando o Senhor, pregando o Evangelho. É isso que o Senhor quer de nós. Então, quando alguém chegar perto de você com uma situação, né, de medo, você agora sabe como ajudá-la, né, como levar ela a não aceitar que o inimigo ganhe território, a não aceitar que a sua visão fique embaçada com relação a ela mesma, né, que ela não tem capacidade. Pelo contrário, quem nos capacita é o Senhor. Não perder a visão com relação às circunstâncias, não dar valor a elas além do que realmente são, não deixando com que os probleminhas se tornem algo tão grande que na verdade não é. E principalmente não perder a fé em Deus, crer que Deus ele sempre está conosco e Ele estará nos abençoando até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, para fecharmos, né, vamos ver 1 João, capítulo 4, versículo 18. Senhor Jesus, amém. 1 João 4, 18. É um encorajamento para nós esse versículo, para nós fecharmos. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, qual que é a nossa atitude nessa noite? Né, vamos buscar este amor do Senhor, porque no amor, irmãos, não existe medo. Se você não sabe como lançar fora este medo, se achegue ao Senhor, desfrute do amor do Senhor, porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E qual é o perfeito amor? É o próprio Deus, porque Deus é amor. Então vamos desfrutar, irmãos, deste amor maravilhoso que Deus tem para com cada um de nós. Amém? Que o Senhor continue falando no nosso coração e continue nos encorajando, né, a buscá-lo em meio a essas situações de medo, de incertezas, para que nós possamos ser irmãos fiéis, irmãos que realmente se consagram e cooperam com o Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família e continue nos levando adiante até o reino. Amém? E ainda mais, se você ainda não é inscrito no nosso canal, né, se inscreva no canal, né, ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre quando houver uma mensagem nova, você vai ser alertado, né, principalmente no seu smartphone. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Jesus é o Senhor. Amém.